Abra sua Bíblia comigo em Romanos 11, versículo 33. E hoje nós vamos meditar até o versículo 36. Acompanhe comigo a leitura. Romanos 11, 33 a 36. Acompanhe comigo a leitura desse louvor ao Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Vamos ler juntos, em voz alta, o verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês sabiam que o Sol constantemente libera um fluxo de partículas que é chamado de vento solar? E às vezes, durante as explosões solares, esse fluxo aumenta muito. Mas o nosso planeta, por sua vez, ele tem um campo magnético que funciona como uma espécie de barreira para essas partículas, desviando a maior parte delas. Os campos, então, as linhas desse campo magnético, direcionam algumas para a Antártida e a outra para o Ártico. Quando essas partículas colidem com oxigênio e nitrogênio em grandes altitudes, ali em torno de 80 a 500 quilômetros, esses átomos recebem energia extra. E ao voltarem ao estado normal, eles liberam essa energia em forma de luz colorida. Verde, geralmente oxigênio, 100 a 150 quilômetros. Vermelho, oxigênio em altitudes maiores. Azul ou roxo, nitrogênio. Descrevendo dessa maneira, você sabe do que é que eu estou falando? Alguns devem saber, certo? Mas se eu perguntar de uma forma mais simples, você conhece a aurora boreal? Agora fica mais fácil da gente saber, certo? A aurora boreal é um dos eventos mais bonitos do nosso planeta. Se você conhece a aurora boreal e eu lhe perguntar agora se você a acha bonita, a resposta muito provavelmente é o quê? Sim, claro, com certeza. A aurora boreal é uma beleza que encanta. Mas ao mesmo tempo que ela é um dos eventos mais bonitos do planeta, ela é um dos mais complexos ao ponto de que existem pessoas que dedicam basicamente suas vidas inteiras a estudar mais a respeito dela e como ela funciona exatamente, sem, contudo, conseguirem compreender tudo sobre ela. Eu, porém, tenho certeza que nada disso nos impede de vermos a aurora boreal e nos encantarmos com a sua beleza, certo? Ainda que não entendamos tudo sobre ela, quando a vemos, nós nos encantamos com o que vemos. Nós olhamos para aquilo e, basicamente, todos têm a mesma reação. Uau! Uau! Que coisa maravilhosa! Mas eu nunca vi a aurora boreal de perto. E eu creio que o apóstolo Paulo também não. Mas o que eu e ele sabemos, vimos e experimentamos pela fé, nos deixa ainda mais maravilhados com a sua beleza e complexidade. Deus e a sua salvação são mais belos do que qualquer aurora boreal. Na verdade, Deus é o criador da aurora boreal. Mas perto da glória dele, ela fica até sem brilho. Fica até sem brilho. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus, não há como nós não nos encantarmos com Ele. Não há como nós conhecermos a Deus
e ao nos depararmos com ele pela fé, não termos a mesma reação. Uau! Uau! Essa é a coisa mais maravilhosa que existe. Não há nada mais belo do que o Senhor e a sua salvação. Nada é mais incrível do que isso. E Paulo experimentava dessa verdade. Ele sabia que conhecer a Deus e a sua salvação inevitavelmente nos leva a louvá-lo. Ele experimentava dessa verdade. E é por isso, meus irmãos, que depois de escrever não apenas esses últimos versículos que nós encontramos aqui em Romanos 11, mas todos esses primeiros 11 capítulos dessa epístola, Paulo para como que encantado com o que ele percebeu que estava dizendo a respeito de Deus e diz: uau, que coisa maravilhosa é essa. Ao perceber o que estava dizendo sobre o Senhor, ao lembrar mais uma vez da experiência que ele tem com essa beleza do Senhor, Paulo não tem outra coisa a fazer senão parar o que está falando para fazer um breve, mas belíssimo louvor ao seu Deus e ao seu Salvador. É por isso, meus irmãos, que o que esse texto nos ensina é que conhecer a Deus e a sua salvação nos leva a louvá-lo. Conhecer a Deus e a sua salvação nos leva a louvá-lo. Em primeiro lugar, porque nós percebemos que Deus é muito além da nossa compreensão. O Senhor é muito além da nossa compreensão. Por isso que o texto começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo se espanta e nos chama também a fazer o mesmo, para que nós também nos espantemos, maravilhados, encantados com a beleza de Deus e das suas obras. Nós não somos capazes, meus irmãos, de compreendermos o tamanho, o grau da perfeição de Deus. Quão elevada é a sabedoria de Deus. Quão profundo é o conhecimento de Deus. Os juízos de Deus, os planos de Deus são insondáveis. Os caminhos do Senhor são mais extensos do que a nossa mente pode trilhar para compreender em sua plenitude. Veja tudo que Deus faz. Veja o mundo que nós estamos. É verdade, aqui estamos cercados por uma caixa de concreto. Mas quando saímos daqui e olhamos para o céu e passeamos num parque da cidade ou em algum local bonito, quando vemos a beleza do que o Senhor criou, como nós podemos ter outra reação que não a do encantamento? As coisas que o Senhor faz são incríveis, mas não apenas o que Ele criou, como Ele conduz a história também, como Ele conduz todos os acontecimentos. Meus irmãos, nós jamais conseguiríamos pensar em caminhos melhores do que os que Deus definiu. Jamais conseguiríamos escolher caminhos melhores, decisões melhores do que as de Deus. E nem sequer somos capazes de entender plenamente tudo que Ele apresenta para nós. É muito além da nossa compreensão. Nós vemos apenas uma dessas coisas belas que Deus fez, como a aurora boreal, por exemplo, e já nos espantamos com a beleza, mas o conhecimento de como aquilo se forma já é complexo. E mesmo os cientistas não conseguem compreender em sua totalidade. Não conseguem. E como um bom servo de Deus, Paulo então olha aqui para tudo que Deus faz, para como Deus conduz a história, e mais especificamente como Deus conduz a história da salvação, como Deus salva o seu povo, como Deus trouxe um plano inimaginável para salvar o seu povo.
E ele para e louva a esse Deus. E como alguém que é saturado com a Escritura, cheio da palavra de Deus em sua mente e seu coração, Paulo não apenas louva a Deus com as próprias palavras, mas ele também tem a sua mente trazendo a ele várias passagens da Escritura. E é por isso que ele vai citar aqui para a gente outras passagens que estão na mesma linha de pensamento, exaltando quão grande, maravilhoso e complexo é esse Deus a quem nós amamos. Para isso, ele começa citando Isaías 40, aqui no verso 34. Olhe para o verso 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem? Quantas pessoas se acham mais sábias do que o Senhor e pensam que poderiam dar melhores conselhos para as decisões dele? Mas a verdade, meus irmãos, é que nenhum de nós tem capacidade nem mesmo de entender a mente do Senhor, nem mesmo de compreender um só dos pensamentos do Senhor. Nem se nós somássemos os esforços de Albert Einstein, do Stephen Hawking, Isaac Newton, Sócrates, Platão, Aristóteles e os maiores gênios da humanidade. Se nós juntássemos todos eles na mesma sala, no mesmo tempo, tentando entender mais sobre Deus, eles ainda seriam incapazes de compreender tudo que há a respeito desse Deus. Seriam incapazes de perceber como esse Deus consegue reger e governar toda a criação ao mesmo tempo. Desde a aurora boreal, formada pelas partículas que vêm do Sol, desde o próprio Sol, desde as partículas pequenas de poeira que nós temos aqui, desde todas as coisas que existem aos olhos, mas também aquelas que nem sequer podemos perceber. Eles não seriam capazes de compreender como alguém é capaz de governar tudo isso. Convenhamos, nós não conseguimos governar nem mesmo os nossos filhos, que dirá toda a criação. Toda a criação. Meus irmãos, Deus tem um conhecimento e uma sabedoria superior a de todos. E mesmo esses que são chamados de gênios, podem até ter certa capacidade, mas se somarmos o QI de todos eles, ainda é nada, é como uma ameba diante do Senhor. Mesmo eles que souberam tantas coisas, aprenderam com outros, mas o Senhor nunca foi ensinado por ninguém. Nunca teve que aprender nada. Meus irmãos, se nós juntássemos todos os conselheiros e estrategistas políticos, seríamos ainda incapazes de dar um conselho a Deus que fosse melhor do que as suas próprias decisões, do que a sua própria sabedoria. Todas as vezes que nós achamos que a nossa decisão, porque infelizmente muitas vezes achamos isso, né? Que a nossa decisão seria melhor do que a maneira que Deus conduziu os eventos, estamos apenas agindo como crianças pequenas que estão tentando argumentar com os pais que comer terra vale a pena. Não faz sentido. Criaturas tão finitas e pequenas como nós somos tentarem dizer para Deus como Ele, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, como Ele deveria agir. Meus irmãos, nós vemos então que nenhum de nós poderia conduzir a criação como o Senhor conduz. Nenhum de nós poderia dar um caminho melhor para a história, ou mesmo para o plano de salvação. Jesus é o plano de salvação. A salvação que o Senhor nos trouxe é a salvação por meio da graça, através da fé em Cristo Jesus, e não por obras, para que ninguém se glorie. E ninguém poderia pensar em algo tão maravilhoso assim. Se nós olhássemos para a história que nós vivemos hoje, e nós tentássemos comparar com o que autores são capazes de fazer, não existe
como colocar as duas no mesmo nível. Se nós juntássemos Shakespeare, Homero e outros autores clássicos, somados ali, juntos, para pensar numa história mais incrível, eles seriam incapazes de escrever sequer um primeiro capítulo mais encantador. Se nós, meus irmãos, juntássemos todos os mestres das principais religiões, juntássemos as ideias do hinduísmo, budismo, islamismo, espiritismo, nós não conseguiríamos, através da mente dessas pessoas, conceber um plano melhor para a salvação do que o que Deus providenciou para nos salvar. Esse plano é Jesus, a salvação é Jesus, e ela não é pelo mérito, ela não é pela reencarnação, ela não é pelas nossas obras, ela é somente pela graça das obras de Cristo, que nós nos apossamos pela fé que Ele mesmo nos dá. E em tudo isso, nós vemos a superioridade dos planos de Deus para nós. Como cantou Charles Wesley, espantoso amor. Como é possível, meu Deus, que quisesses morrer por mim? Como é possível? Nenhuma religião pode conceber algo tão maravilhoso quanto o que a verdadeira salvação do Senhor, criada por Ele, nos traz. Deus e a história e a salvação que Ele traz por meio dessa história são mais elevados do que qualquer mente pode conceber. Paulo reconhecia isso e ele esperava que os seus ouvintes também reconhecessem. Por fim, ainda mostrando o quão mais elevado do que nós Deus é, Paulo cita Jó 41 aqui no texto, no verso 35. Ele diz: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? O que é que foi dado a Deus para que ele tenha que restituir? Talvez você diga, não, e os dízimos? Meus irmãos, se juntássemos todos os dízimos da Igreja Mundial, da Igreja Universal, e se tivesse da Igreja Multiversal, nós não conseguiríamos alegar que há algo para Deus devolver. Sabe por quê? Porque, como Paulo ainda vai enfatizar, tudo é de Deus. Ou como Davi falou, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Pedir para Deus restituir o que nós já demos a Ele. Cantar restitui. É uma ilusão tão grande quanto a de uma criança que vem pedir de volta ao pai o dinheiro que usou para comprar o presente de Dia dos Pais dele, que tirou da carteira dele. Não dá. Nós somos apenas como essas crianças que usam o que é do pai para devolver ao pai. Mas a verdade é que tudo é do pai. Meus irmãos, o Senhor é acima de tudo. A sua história, a sua salvação, tudo é dele e é mais espantoso do que nós poderíamos imaginar ou conceber. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos aqui Paulo enfatizar que o Senhor é além da nossa compreensão. Agora, o fato de Deus ser além da nossa compreensão não significa que nós não possamos conhecê-lo. O fato de nós não sermos capazes de compreender completamente ao Senhor não significa que nós não possamos conhecer suficientemente ao Senhor para termos um relacionamento verdadeiro com Ele. Nós conhecemos sim
ao nosso Deus. Nós sabemos sim quem Ele é, mesmo que não saibamos tudo que há para saber sobre Deus. A verdade é que nós não temos como saber isso. Por quê? Porque Deus é infinito e nós somos finitos. E o finito, olhem para mim, o finito não consegue compreender o infinito. Você não tem, como dizem, como colocar as águas do oceano dentro de um copo. Muito menos você tem como compreender tudo sobre esse Deus eterno em uma mente tão pequena como a nossa. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós não temos realmente como compreender tudo. Mas perceba, nós não compreendemos tudo, não só sobre Deus, nós não compreendemos tudo sobre nada. Você está casado? Se você está casado, eu faço uma pergunta. Você sabe tudo sobre o seu cônjuge? Não sabe. Você não sabe. Isso impede, porém, você dizer que conhece o seu cônjuge e tem um relacionamento com ele? Não, né? A verdade é que você não sabe tudo nem mesmo sobre si. Você não sabe nem sequer quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Por mais que para alguns seja mais fácil contar. Mas a verdade é que nós não sabemos tudo sobre nada. Isso, porém, não significa que o que sabemos não é suficiente para dizer que conhecemos de verdade. Porque essa é uma alegação que alguns dizem. Se nós não temos como compreender a Deus, nós não podemos nos relacionar com Ele. Mentira! Nós não temos realmente como compreender tudo sobre Deus, mas sim, podemos nos relacionar com Ele, com o que sabemos. Porque Ele se apresentou e se revelou a nós por meio da Escritura. E o que sabemos aqui é suficiente para nos dar um relacionamento com o nosso Salvador. E nós devemos amar esse relacionamento com o nosso Senhor. Como eu falei anteriormente, a aurora boreal é linda, mas ela é complexa ao ponto de pessoas estarem aí dedicando a vida para tentarem entender mais sobre ela. Isso, porém, não nos impede de vê-la e nos encantarmos com o que vemos. Algo semelhante pode ser dito sobre o Senhor. Se estamos em Cristo, nós conhecemos o Senhor. E por mais que não saibamos tudo sobre esse Deus infinito, o que sabemos é mais do que o suficiente para nos deixar encantados com Ele e nos levar a louvá-lo por quem Ele é. Meus irmãos, sim, Deus é complexo. Mas essa complexidade também não deve nos levar a desistir de buscarmos aprender mais sobre Ele. Porque é verdade, né? Às vezes a gente se depara com algumas matérias que são muito difíceis. Eu, por exemplo, odiava química. Não gostava de química, eu não sabia química e eu tinha dificuldade de entender. Você talvez teve o seu nêmese diferente ali na escola. Pode ter sido a simples matemática, pode ser física, pode ser história, geografia, a matéria que foi. Mas você teve suas dificuldades. O que acontece quando a gente tem muita dificuldade em algo? Normalmente a gente desiste, né? A gente não quer mais. Infelizmente é isso que acontece com muitas pessoas. Elas olham para isso aqui e dizem, não, é muito difícil de entender. Eu não consigo entender. E aí o que é que elas fazem? Elas fazem, então tá bom, eu vou me dedicar mais a entender. Não. Elas desistem. Elas param. Elas esperam que o pastor, ou um seminarista, ou pregadores, ou aqueles irmãos que são mais iluminados e inteligentes, supostamente, eles expliquem para elas. E entenda, é bom aprendermos com os outros. Mas isso não anula nossa responsabilidade de buscarmos aprender mais. E aí eu pergunto, como tem sido isso para você? Será que você tem tratado a Bíblia como você tratou química, matemática, história, alguma matéria difícil na escola? Dizendo, não é para mim, alguém vai ter que me ensinar o que for preciso disso? Porque isso aqui pode até exigir um pouco mais de esforço. Mas é para isso que você nasceu. É para usar a mente para a glória de Deus. É para amá-lo com todo o seu entendimento. Então não importa se você acha isso aqui difícil ou não. Você não pode parar de estudar a palavra de Deus. Porque é ela que vai apresentar você a beleza desse Deus para que você se encante e se maravilhe. E então louve mais a esse Deus. Por isso, como tem sido a sua vida de conhecimento da palavra, de estudo da palavra, de meditação da palavra? Você tem buscado crescer no conhecimento? Ou desde que você supostamente se converteu, você sabe a mesma coisa, ou talvez até menos, porque já esqueceu o que foi visto nos primeiros momentos? Nós temos que crescer no conhecimento do Senhor.
E o fato de exigir certa dedicação, o fato de existir certa complexidade, não anula que há condições de conhecermos o que precisamos sobre o Senhor. Você precisa conhecer mais sobre esse Deus, porque não há nada melhor para fazer do que conhecer esse Senhor. A Raíssa tem um sonho de conhecer a aurora boreal de perto. Não sei se nós vamos realizar isso nesse lado da eternidade. Na eternidade, pelo menos, a gente vai dar um jeito de ver. Mas o ponto é, ela quer conhecer aquilo que ela sabe que é belo. E você? Sabe que o Senhor é belo? Fala isso? O quanto você manifesta que é verdade que você acha que o Senhor é belo? Pelo seu desejo de se dedicar a buscar conhecer mais dessa beleza. Mais do que conhecer a aurora boreal, mais do que realizar qualquer outro sonho, o que nós devemos desejar é conhecer mais sobre esse Deus, mesmo que isso exija esforço, para que então nos maravilhemos com a beleza desse Senhor. Meus irmãos, essa dificuldade de entendermos o Senhor também não deve nos levar a um outro erro, que é o de questionarmos ou mesmo negarmos a esse Deus. Muitos, tentando entender a Bíblia ou tentando entender mais sobre o Senhor, chegam à conclusão de que não dá para entender tudo sobre ele. Mas se, na mente finita, limitada dessas pessoas, a lógica delas é incapaz de conceber esse Deus infinito, o que é que elas fazem? Elas negam, elas questionam, elas param de crer, ou na verdade elas nem tentam crer. Mas quando nós olhamos para a complexidade do Senhor, ao invés de fazer como os ateus, nós deveríamos fazer como servos de Deus, como Paulo fez. Porque ao olhar para a complexidade de Deus, Paulo não questionou e disse, não entendo, não faz sentido isso, não deve ser verdade. Milagres não tem como acontecer, nunca vi, então não existem. Ressurreição, ninguém nunca ressuscitou, então não deve ter acontecido. Não, o que Paulo fez foi olhar para a complexidade da maravilhosa obra de Deus, se ajoelhar e louvar a esse Deus. Nós, ao reconhecermos quão superior Deus é, não devemos questionar a existência dele como se fosse um conto de fadas, mas devemos nos prostrar e humildemente reconhecermos que o problema não está nele, mas em nós, em nossa capacidade limitada, e mesmo assim, adorarmos a esse Deus criador de todas as coisas, soberano e perfeito, além da nossa compreensão total. É isso que deve acontecer ao vermos a complexidade de Deus. E na verdade, o que concluímos disso aqui é que ao vermos quem Deus é, ao aprendermos mais sobre Deus, ao conhecermos mais o Senhor, o que devemos fazer é louvar a esse Deus. Meus irmãos, a teologia existe para doxologia. Teologia existe para doxologia. A teologia, o conhecimento sobre Deus, existe para a adoração a Deus. Para que nós estudamos Bíblia aqui? Para virarmos CDFs da Escritura? Para passarmos em algum suposto concurso de memorização bíblica? Não! Nós aprendemos da Escritura, porque nós queremos conhecer mais a esse Deus, nos encantarmos com a sua beleza e então louvarmos mais a esse Deus. É para isso que existe a revelação do Senhor, para que vejamos quão bom esse Deus é e nós o louvemos. A teologia existe para nos levar a adorar o Senhor. A pregação existe para levar você a adorar o Senhor. Você tem experimentado disso? Quanto mais conhecimento você tem adquirido de Deus, mais você tem se prostrado com desejo de adorar ao Senhor, porque teologia não apaga o fogo. Ela não esfria o crente. Ela só extingue o falso fogo de um emocionalismo vazio. Mas a verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento sobre Deus, quanto mais nós aprendemos sobre Deus na palavra e em bons livros de teologia, mais o fogo do nosso amor aumenta por Deus, porque mais nós vemos a beleza de Deus e mais nós queremos louvar essa beleza. Então você quer ser cheio de amor pelo Senhor, ao invés de frio e apático? O caminho não é estudar menos e cantar mais louvores emocionais. O caminho é estudar mais,
mas que esse estudo te leve a louvar mais, conforme a palavra ensina. Não com músicas que falem besteira sobre nós, mas com músicas que falem verdades sobre o nosso Deus. Igrejas reformadas não são aquelas que devem louvar menos, são aquelas que devem louvar mais, porque nós estamos conhecendo mais sobre esse Deus maravilhoso, com mais profundidade, e quanto mais profundo é o nosso conhecimento sobre Deus, maior deve ser o nosso amor por esse Deus. Então estude! Você tem essa responsabilidade e tem esse privilégio, porque você tem a Bíblia à sua disposição. Mas que o estudo quebrante cada vez mais o seu coração e que assim cada vez mais você ame e louve a esse Deus que deve ser adorado com tudo que há no nosso ser. É isso que Paulo nos ensina aqui em primeiro lugar. Mas ele nos dá uma segunda razão pela qual Deus e o seu plano redentivo devem ser adorados. E essa segunda razão é que tudo é dele, por meio dele e para ele. Tudo. Por que você foi criado? Por que você foi criado? Essa é a pergunta que todos nós, em algum momento da vida, fazemos. Talvez não necessariamente colocando em palavras, numa frase assim, mas nós nos questionamos. Na verdade, essa é a pergunta que um movimento filosófico chamado existencialismo se foca em responder. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o objetivo da nossa existência? Para que existimos? O existencialismo é uma filosofia que se desenvolveu com vários nomes, mas principalmente com Jean-Paul Sartre. E esse homem, através dos seus ensinos, das suas palestras, das suas obras, popularizou a ideia de que nós realmente somos frutos do acaso. Palavras dele, tá? Guarde aqui, minhas aspas ainda estão abertas aqui enquanto eu falo palavras dele. Nós realmente ainda somos fruto do acaso. Nós nascemos sem um Criador, sem um dono e sem um objetivo. O que significa que nós podemos criar o nosso próprio objetivo. O que significa que nós somos os nossos próprios donos. O que significa que nós decidimos o que fazer com a nossa vida. É isso que o existencialismo ensina. Agora, talvez você nunca tenha assistido a uma aula sobre existencialismo, mas eu digo a você, você tem sido constantemente bombardeado com a filosofia existencialista. Sabe onde? Em todos os lugares. Você tem sido bombardeado pelo existencialismo nos filmes e séries. Por quê? O que é que você vê ali, senão o ensino de que, olha, você não é limitado por ninguém. Você é dono do seu próprio destino. Faça o que você quer. Nós somos bombardeados, por isso, pelas nossas amizades e relacionamentos e pela sociedade, que talvez não digam assim, ó, você não tem propósito, cria o seu, mas dizem assim, faça tudo aquilo que o seu coração desejar, porque não pode ser errado se te faz feliz. Isso é existencialismo. Essa filosofia pagã que nega que há um propósito para a criação, que diz que você é fruto de um acaso e que, portanto, faça o que você quer com a sua vida. Mas o existencialismo é cheio de problemas. Sabe por quê? Porque se não existe realmente um Criador, não existe um dono, não existe um objetivo, e nós vamos criar os nossos próprios propósitos, isso significa então que os nossos propósitos são passageiros, e que assim como eles são criados por nós, eles morrem conosco. E se eles são passageiros, eles não são verdadeiros. Porque do que adianta você se dedicar uma vida a algo, se depois aquele algo morre com você? E tudo que você conquistou dá em nada. Porque da mesma forma que eles não acreditam em um Criador, eles não acreditam também numa vida após a vida, ou uma vida após a morte. E se não há nada disso, para que viver? Se você vai se dedicar para no final tudo aquilo ser jogado fora. Para que construir um belíssimo castelo de areia se você sabe que as ondas vão agora se chocar em 2 minutos com ele? Aquilo pode dar uma alegria momentânea, mas no final vai virar pó no meio da praia.
E é por causa disso que muitas pessoas se desesperam ao perceber quão absurdo é a vida se não há um Deus que é o nosso Criador, dono e que define o nosso objetivo. As pessoas se desesperam. Tolstói, um dos maiores autores russos e autores em geral, percebeu essa loucura e ele mostrou quais seriam então os 4 principais caminhos que alguém poderia seguir ao perceber uma vida dessa maneira. Se é realmente verdade que não há esse Deus e não há um propósito verdadeiro e eterno, que nós criamos propósitos apenas passageiros, o que significa para nós? Quais são as reações que nós podemos ter? Tolstói apresentou 4 delas. A primeira reação é a ignorância. É a ignorância de viver sem sequer perceber as implicações dessa crença. E, meus irmãos, nós temos muitos ignorantes. E as pessoas têm tentado se tornar mais ignorantes para não perceber as implicações disso. Parece que tem algo errado. Não, peraí, deixa eu ficar ignorante disso, eu não quero pensar sobre isso, porque eu não quero ver que tem algo de errado. E aí, elas nem sequer percebem que a vida não faz sentido se não há um Deus. Mas existe um segundo caminho, não só o da ignorância. Esse é o caminho da filosofia vazia do epicurismo. A ideia de que um homem, ao perceber que não há um propósito específico, o que ele faz é se entregar ao prazer. Então, segundo Tolstói, o segundo caminho é a vazia filosofia epicurista de um homem que se entrega aos prazeres passageiros ao reconhecer que a vida é um absurdo. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É o que nós mais vemos no nosso mundo. Nós vemos um mundo saturado de prazer. Não basta mais comer uma fruta de sobremesa. A gente tem que comer um chocolate. Não basta qualquer chocolate. É aquele chocolate mais doce que tem. Não basta um brigadeiro. Vamos colocar Nutella por cima. Não basta assistir a algo divertido. Vamos fazer várias pílulas de coisas engraçadas de 30 segundos para a gente gargalhar em 30 segundos, passar para a próxima e rir. E se não for engraçado, a gente já passa rápido para a próxima. Não basta ter prazer no se alimentar. Vamos nos encher de vinho. Não basta o vinho. Vamos criar drogas que dão mais prazer rapidamente. Não basta o prazer. Vamos cada vez mais nos afundar nesse prazer. Existem 2 clássicos da literatura que falam sobre o futuro distópico, um futuro onde as coisas dão errado que nós podemos viver. Um deles é 1984, e esse livro mostra um mundo em que o governo, através da força, oprime o povo e anula qualquer tipo de oposição. Ele parece profético, existem coisas assim em alguns países. Talvez se nós olhássemos para a China ou Coreia do Norte, nós víssemos algo mais próximo. Mas existe um outro livro distópico que foi ainda mais profético. Esse livro é O Admirável Mundo Novo, do Huxley. Esse livro basicamente fala de um mundo onde as pessoas se saturam de prazer, interminavelmente. Não há nenhuma repreensão àquilo que dá prazer. E qual é a ideia disso? Porque, entretidos com o prazer, as pessoas não têm tempo para pensar sobre o vazio da vida, nem mesmo para questionar aqueles que governam o mundo. E o que é que nós experimentamos no nosso mundo, senão esse tipo de entrega ao prazer? Nós vivemos numa sociedade que está o tempo todo em busca de alegria rápida e barata. Eu lembro, na época da pandemia, de estar preso ali no meu apartamento, morando em São Paulo na época, e as pessoas começarem a contratar bandas para irem lá para baixo do prédio e tocarem, para todo mundo nas sacadas ouvirem. E eu ficava indignado com aquilo, porque eu dizia, meu Deus, primeiro que eu não quero ouvir essa música. Segundo, que, meu Deus, as pessoas não conseguem ficar um tempo sem um prazer assim, não pode ir para o show, tem que trazer o show até si. As pessoas estão viciadas em prazer. O que é que você faz com o seu tempo livre? Normalmente só nos dedicamos a mais prazer. É mais série, é mais reels, é mais prazer, prazer, prazer. É isso que o mundo tem feito. Porque já que não existe um objetivo, vamos nos saturar de prazer.
e assim vivermos. Ainda que esse seja o mais comum, existem outras duas alternativas, outros dois caminhos que Tolstói percebe para o absurdo de uma vida sem Deus. Em terceiro lugar, ele diz: é a coragem de viver em conformidade com o absurdo da vida. Olhe aqui, preste atenção. A coragem de viver em conformidade com o absurdo da vida. Isto é, pôr um fim a ela mesma e acabar de uma vez com esse espetáculo sem sentido. Tolstói é muito cirúrgico em perceber que se a vida não tem sentido, não vale nem a pena viver. É melhor acabar com esse espetáculo trágico. E é isso que algumas pessoas têm feito. Achando que a vida não tem sentido, tem colocado um fim a ela mesma. Mas existe uma quarta, também muito comum, que é, diz Tolstói, a covardia de saber que viver não passa de uma ilusão e tolice, mas deixar os anos continuarem a se arrastar por não ter a intrepidez para resolver esse teatro repulsivo de uma vez. Essas quatro alternativas são os únicos quatro caminhos que estão disponíveis para aqueles que creem que não há um Deus, que não há um Criador, que não há um dono, que não há um propósito para a nossa criação, que nós somos meramente frutos do acaso. Mas, meus irmãos, glória a Deus, nós não somos desses. Nós não temos que escolher nenhuma dessas quatro alternativas, porque a premissa básica que deu origem a todas elas está errada. A vida não é um absurdo sem sentido, porque nós não somos fruto do acaso. Nós somos fruto da criação de um Deus que intencionalmente nos fez para ser o nosso Senhor e para que nós vivamos para a glória dele e para o nosso prazer nessa glória. É por isso, então, que Paulo diz no verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, dizer que todas as coisas são de Deus significa reconhecer que tudo pertence ao Senhor, que tudo é propriedade de Deus. E é isso que a Bíblia nos diz. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 8. Também, como diz o salmista no Salmo 15, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ou no Salmo 135, tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo pertence ao Senhor. Enquanto as pessoas acham que as suas vidas, os seus bens e tudo que têm são delas, na verdade, o que a Bíblia deixa claro é que tudo é de Deus. Como ficou imortalizado na famosa frase de Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado em toda a área da existência humana sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, não declare: isto é meu, é de Deus, é de Cristo. O Senhor é dono de tudo. E Ele é dono de tudo porque Ele é a origem de tudo. É por isso que dele são todas as coisas, porque Ele é a origem, Ele é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou todas as coisas. Ou como Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Há um Criador. Esse Criador é o nosso Deus. Enquanto as pessoas acham que tudo surgiu pelo acaso, a Bíblia afirma: tudo surgiu pela vontade soberana de Deus. De Deus. E o que significa dizer
por meio dele são todas as coisas. Ora, significa dizer que tudo é mantido, sustentado por ele. Deus não só criou e abandonou, como o deísmo alega, criou um relógio perfeito, deu corda e deixou o relógio funcionando sozinho. Deus não abandonou a sua criação. Na verdade, a criação só se mantém porque ele permanece a sustentando. O que sustenta o universo não são meras leis cegas, é a mão do Senhor. E no momento que ele soltar, tudo se acaba. É isso que a Escritura nos ensina. Hebreus 1, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quem sustenta? O Deus Filho. Neemias 9,6, só tu és Senhor. Fizestes o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conserva a todos com vida, conservas. Tu conservas, Senhor. Ou como Paulo diz, falando no Areópago, pregando a pessoas com outras ideias, porque a gente não tem que guardar essa verdade só para nós, a gente tem que pregar para todos. Mas como ele diz lá na pregação do Areópago, em Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Paulo mostra que é Deus que sustenta e nós só vivemos, nós só nos movemos, nós só existimos porque ele nos sustenta. Você não estaria aqui, você não estaria respirando, você não estaria vivo se não fosse o Senhor dizer, permaneça vivo. É o Senhor que sustenta a nossa vida. Por isso que tudo é por meio dele. Enquanto as pessoas acham que sustentam a si mesmas pelas suas próprias forças, que o universo é mantido por leis cegas como gravidade e outras que não têm nenhuma condição, nenhuma relação com um Deus criador. O que a Bíblia nos mostra é que todas as constantes universais, tudo que existe, só existe porque Deus cria e mantém. É o Senhor que sustenta as coisas do jeito que são. E o que significa, meus irmãos, por fim, dizer que tudo é para Ele? Como assim tudo é para Ele? Significa dizer que Deus é o alvo de todas as coisas. É para Deus que todas as coisas foram criadas. É para Deus que tudo existe. Afinal, Ele é o Criador e Ele cria tudo para si. O melhor propósito de todos. É por isso que a Bíblia nos chama. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Ou como em Colossenses Paulo também diz, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Enquanto as pessoas acham que nasceram para escolher o seu próprio propósito, decidir o que fazer de acordo com suas próprias vontades, o que a Bíblia nos mostra é que Deus nos fez nascer para vivermos de acordo com a vontade dele. E é somente nessa vontade que nós vamos nos alegrar. O propósito para o qual todo ser humano foi criado é o mesmo, conforme resume muito bem tanto o Catecismo de Westminster como o Catecismo Batista: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É para isso que nós somos criados. E é só nisso que nós vamos encontrar a nossa verdadeira alegria. Perceba aqui, meus irmãos, quão maravilhoso Deus é. Mas percebam também que não estamos falando de qualquer Deus. Não estamos falando de qualquer Deus. Não é qualquer Deus que devemos glorificar. Não é qualquer Deus que devemos nos consagrar. Não é para a glória de qualquer Deus que devemos viver. Mas é do único Deus verdadeiro. Meus irmãos, tem pessoas que têm dedicado suas vidas
aos seus supostos deuses. Mas, infelizmente, tem dedicado sua vida a ídolos. Alá não é Deus e não deve ser o alvo das nossas ações. Brahma, do hinduísmo, não é Deus e não é para a glória dele que devemos viver. Maria e os santos não são deuses. Não é em reverência e adoração a eles que nós devemos dobrar os nossos joelhos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que só há um Deus que é trino e que se manifesta na expressão exata do seu ser, que se chama Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, o ápice da maravilha e da grandeza do Senhor. Perceba que o que é dito aqui em Romanos 11 sobre o Deus Pai é muito semelhante ao que é dito em Colossenses sobre Jesus. E não adianta os testemunhos de Jeová tentarem alterar as palavras, deturpando o texto bíblico para conseguir esconder isso. Porque ainda que eles trocam uma palavra ou outra, a Escritura como um todo mostra que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, com as mesmas obras, e a quem toda a glória deve ser dada. Por isso que Colossenses 1, do 15 ao 16, semelhante ao que vimos aqui em Romanos 11, diz, só que agora sobre o Filho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Ora, nele foram criadas todas as coisas? Então por que dele? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Opa, por meio dele. É dele, por meio dele. E o texto termina dizendo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Cristo eternamente a glória. Amém. Nosso Senhor Jesus é o Deus que nós devemos adorar. É esse Deus que deve ser o alvo da nossa vida, da nossa adoração. É Ele que nós devemos adorar quando vemos as suas obras e nos encantamos com a beleza delas. Diante de tudo isso, como que nós devemos viver? Como que nós devemos viver? Ora, já que tudo é dele, por que agimos como se não fosse? Já que tudo é dele, por que achamos que só o domingo, ou mais especificamente as horas de culto no domingo, são do Senhor, enquanto que a segunda, a terça, a quarta e os outros dias da semana são nossos para que nós façamos o que nós quisermos? Já que tudo é dele, por que achamos que só o dízimo, a 10ª parte do que nós temos, é que é para ser usado para o Senhor? E os outros 90% do que nós temos pode ser usado com os prazeres que quisermos, sem pensarmos se aquilo agrada ou não ao Senhor? Já que tudo é dele, de quem é o seu dinheiro? De quem é o seu tempo? De quem é a sua vida? De quem é a sua vida? Jesus diz que aqueles que tentam manter a sua própria vida, permanecerem como donos de si mesmos, tentando se salvar pelas próprias forças, vão encontrar uma condenação dolorosa para si. Mas aqueles que reconhecem que a vida deles não vale a pena, mas que a vida deles, quando entregue a do Senhor, e que agora não mais vida deles, mas vida do Senhor, esses que vivem para o Senhor encontrarão alegria eterna e sem fim. Eu pergunto para você, já que tudo é dele, como você está vivendo? E como você deve viver? Será que é você que acorda e decide o que fazer? Ou você entende que tudo é dele e, portanto, vive para ele? Já que tudo é de Jesus, deixe de tentar ser o dono de si mesmo. Deixe de tentar governar sobre a sua própria vida. Deixe de decidir as coisas conforme a sua própria vontade. Aprenda que você, sua vida, o ar que você respira, todos os seus bens, tudo que existe para você, tudo é do Senhor. É dele. Então,
age em conformidade. Quando você faz o contrário e usa o que é dele para si mesmo, sabe o que você está fazendo? Roubando! Roubando. Porque talvez se eu dissesse aqui para você, qual é o oitavo mandamento? Você me dissesse, não, não roubar. E eu perguntasse, você quebrou? Talvez você dissesse, não, nunca roubei nada de ninguém. Mas e se eu perguntar, e de Deus? Será que você não tem roubado o tempo dele? Usando o tempo que ele deu a você para você usar para ele? Para viver para si mesmo? Será que você não tem roubado o ar dele? Que ele deu a você para você usar para ele, você tem usado para si mesmo? Não deixe de viver em conformidade com a verdade de que tudo é dele. E pelo contrário, se alegre nessa verdade. Porque você, se está em Cristo, é dele num sentido ainda mais maravilhoso. Você é posse do Senhor e das mãos dele ninguém te tira. Então aproveite o ser posse do Senhor e vive em conformidade com isso. Mas e já que tudo é por meio dele? E então? Já que tudo é por meio dele, devemos lembrar que nós dependemos dele. Que não há nada que nós possamos fazer sem a capacitação dele. Devemos lembrar que se fizermos algo bom, nós só fizemos porque ele nos capacitou. É como a Escritura diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É inútil você erguer o seu braço para trabalhar se não for o Senhor que esteja capacitando você. Se você consegue algo, é porque o Senhor conduziu. Se você se formou, é porque o Senhor formou você. Se você está respirando, é porque o Senhor dará a você. Se você está aqui, é porque o Senhor trouxe você. É o Senhor que age e que faz tudo que é bom. Como a palavra diz em Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Meus irmãos, tudo de bom é do Senhor, vem por meio dele. E aí eu pergunto para você, então, como é que você tem vivido? Você tem reconhecido isso? Ou você acorda e se levanta da cama e vai viver, e ao longo do dia vocês percebem, eita, nem orei hoje, nem busquei o Senhor. Será que isso não é uma maneira de você negar que tudo é por meio de Deus? Porque se tudo é por meio de Deus, como é que você se atreveu a levantar da cama sem orar ao Senhor e dizer, Senhor, me sustente? Porque não são os músculos da sua perna que te dão força para levantar simplesmente. É o Senhor. Não é o seu trabalho que você tem que correr desesperadamente para fazer que vai sustentar a sua casa. É o Senhor. É o Senhor que faz tudo. E por isso que a gente precisa reconhecer a nossa dependência dele e buscarmos a capacitação nele. Ore mais. Ore antes. Ore durante. Ore depois de todas as coisas. Ore antes pedindo capacitação, durante pedindo que o Senhor continue guiando e depois agradecendo porque você só concluiu, seja lá o que você concluiu, por causa do Senhor. Então, viva nessa dependência. Ao mesmo tempo, meus irmãos, reconheçam também que o Senhor está com vocês se vocês estão em Cristo. Se você está em Cristo, Deus está com você e é Ele que vai capacitar você a agir. Porque as forças que você precisa para obedecer o Senhor e agir conforme a vontade dele, vêm dele, porque tudo é por meio dele. Portanto, se alegre de saber que o Senhor que lhe pede e que lhe ordena é o Senhor que capacitará você a ter as forças necessárias para fazer o que ele lhe chama a fazer. E por fim, já que tudo é para ele, como então nós vamos viver? Já que tudo é para ele, por que você ainda fica pensando duas vezes se está com vontade de vir ao culto ou não? Não é de acordo com a sua vontade. É de acordo com a vontade de Deus. É para ele que você foi criado. Se tudo é para ele, por que você ainda fica pensando se está com vontade de ler a Bíblia ou não? Não importa a sua vontade. Não é a sua vontade que decide as coisas.
É a de Deus, porque foi para Ele que você foi criado. Já que tudo é para Ele, por que você ainda fica pensando se quer mesmo perdoar aquela pessoa que te ofendeu? Não importa a sua vontade, é a de Deus que importa, porque você foi criado para Ele. Já que tudo é para o Senhor, por que você ainda fica pensando se vai cometer aquele pecado ou não, se vai ter força ou não para resistir? Não importa a sua vontade, é a de Deus que importa, porque você foi criado para Ele. Já que tudo é para Ele, porque você ainda pensa duas vezes se vai abandonar a ideia de tentar viver por si mesmo e se entregar 100%, não parcialmente, mas 100% a Deus, para que Ele governe sobre suas decisões e nele você tenha vida. Não importa a sua vontade, a única que vale a pena é a de Deus, porque você foi criado para Ele e é só nele que você vai se satisfazer. Tudo foi criado para a glória de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. É por não entender essas verdades que muitas pessoas têm andado por aí tristes, abatidas, depressivas, desanimadas, porque elas continuam vivendo para si, vivendo de acordo com a própria vontade, perguntando por que as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam, ao invés de se questionar se aconteceram do jeito que Deus quer, que é o que importa. Mas quando nós entendemos que, ao contrário do que o existencialismo e o mundo nos ensina, nós não somos fruto de um acaso para decidirmos a nossa vontade, mas nós temos um Criador, nós temos um dono e nós temos um objetivo. E nós pertencemos a esse Deus, somos capacitados por Ele e somos criados para glorificar a Ele e nele encontrarmos a nossa alegria. Então nós vivemos de acordo com essa vontade e nela nós nos alegramos. Porque é só fazendo aquilo que você foi criado para fazer que você vai encontrar verdadeira satisfação na vida. Você quer ser feliz? Pare de pensar o que você quer. Pense o que Deus quer para você. Você quer ser feliz? Pare de pensar se você está afim ou não de obedecer. Obedeça. A vontade de Deus não é apenas uma ordem e um dever, é um privilégio. Não há nada mais prazeroso do que obedecer o Senhor. Ainda que nós precisemos desenvolver a nossa maturidade espiritual para que degustemos adequadamente quão prazeroso é essa vontade. É que nem um paladar para tomar um vinho. Talvez você ache muito amargo, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. É só que você ainda está com um paladar muito imaturo. Você precisa continuar desenvolvendo para apreciá-lo adequadamente. Mais ainda é com o Senhor. A vontade dele é a única que é prazerosa. Você está sem conseguir aproveitá-la porque está se empanturrando de milkshake da sua vontade errada e aí não consegue perceber quão saborosa e melhor é a vontade do Senhor. Agora, quando você se dedicar a isso e se aproximar mais desse Senhor e provar mais, aí sim você poderá fazer como o salmista e ver que esse Deus é bom. Oh, provai e vede que Deus é bom. Meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, nós vemos que nós fomos criados para louvar a esse Deus. Não para louvarmos a nós mesmos, não para vivermos de acordo com a nossa vontade, mas para a glória de Deus. Então, por isso que eu chamo você. Eu chamo você a colocar isso em prática. Eu chamo você a parar de acordar com os seus planos, começar a acordar com os planos de Deus. A antes de dormir, planejar o que vai fazer, mas não no que você quer simplesmente, e sim analisando se aquilo que você originalmente queria é algo que vai tornar você um servo mais útil para o Senhor, é algo que vai ajudar mais as pessoas, é algo que vai glorificar mais a Deus. Eu chamo você a viver de acordo com essa verdade que nós vimos aqui. Você não foi criado para viver para si mesmo e só vai encontrar frustração tentando realizar os próprios sonhos, ao invés dos sonhos que Deus tem para nós, ou melhor dizendo, os planos que Deus tem para nós. Comece a planejar o seu dia dizendo: o que eu farei amanhã para ter um dia mais produtivo, para glorificar a Deus, para me tornar mais parecido com Cristo, para ser mais luz na minha família e na minha sociedade, para servir melhor a esse Deus que não poupou nem mesmo a vida do Filho por mim.
comece a se organizar intencionalmente para não ficar sem tempo de ler a Bíblia. Ah, fiquei sem tempo de ler a Bíblia. Você não priorizou aquilo como a coisa mais importante? No dia você comeu? Você dormiu? Então, peraí. Como é que essas duas coisas que são menos prioridade do que o relacionamento com Deus ficaram, mas o relacionamento com Deus não? Você não foi criado para dormir e comer, ainda que você precise dessas coisas, e elas possam ser instrumentos para você se alegrar em Deus e cumprir o objetivo dele. Mas você foi criado para a glória de Deus. O que você tem priorizado mais? Qual é aquela coisa que o seu dia não termina sem? Tem que ser Deus. É esse tipo de vida que Deus espera que nós vivamos, já que tudo é para Ele. Já que tudo é para Ele, pare de viver para si mesmo. E faça tudo intencionalmente, se organizando para glorificar ao Senhor. Nós somos como soldados numa missão. Não cabe ficar pensando se, quando chegarmos em casa, vamos pintar a parede de azul ou de branco. O que nos cabe é focar na missão e treinarmos para estarmos mais aptos para essa missão, para cumprirmos melhor a missão que o nosso general passou. E assim, realizarmos o melhor de todos os planos, que vai render glória a esse Deus e alegria eterna a todos nós. Então não desperdice sua vida, não viva no automático, pare de desculpas e viva para a glória de Deus. É assim que você vai se alegrar nele. Que Deus seja o Senhor da sua vida, não somente em palavras cantadas em meio a louvores no culto, mas no seu dia a dia, em cada minuto deles. E que você se alegre, porque se tudo é para a glória de Deus e você está em Cristo, isso tem uma amplitude ainda maior para você. Significa que você foi criado para ser salvo por Cristo, se alegrar em Cristo e viver eternamente cumprindo o seu objetivo e se alegrando nisso. Então, se alegre com o que você ouviu aqui. Se alegre assim como Paulo em ouvir os 11 capítulos de Romanos, as pregações daqui, a ouvir a verdade do Evangelho de que Deus é o Criador de todas as coisas, aquele que governa a história, e ele ainda, sendo dono de tudo isso, se preocupou com alguém tão pequeno quanto você e eu, para que nós nos alegrássemos nele e vivêssemos eternamente felizes com ele. Que essa verdade faça você louvar a Deus, não só com as suas palavras, mas com suas ações, com as suas orações e com tudo o que você é. E vamos já começar a praticar isso agora, orando ao Senhor. Santo Deus, não nos deixe esquecer dessa verdade, de que o Senhor é o Criador, de que somos teus, de que o Senhor nos sustenta, é o Senhor que nos capacita e é para a tua glória que nós vivemos. Senhor, nos conduza, nos use, não nos deixe desperdiçar a nossa vida e o nosso tempo, mas nos faça, Pai, viver diariamente, intencionalmente, em cada momento do dia, procurando, Pai, maneiras de crescermos, formas de lermos mais a Bíblia, orarmos mais, lermos mais livros de teologia, formas de nos santificarmos, formas de nos alegrarmos mais no Senhor e sermos menos apáticos à tua verdade, formas de nos encantarmos com a tua beleza, para que nos prostremos adorando o teu nome e com alegria saibamos que o Senhor é o nosso Deus. Que assim nós vivamos por meio de Cristo Jesus, para a glória dele, porque somos dele. Amém e amém.